eu acho que os árvores são valores agora relativos. E eles viveram, a Luísa, por exemplo, né? Tal, eles viveram situações relativas da política, né? Naquele tempo a política era Como assim. é que era a Luísa no meio disso tudo? Porque a Luísa fez o relatório Vera, né? Foi o único relatório. Ele não fez, companheiro. Você precisa compenetrar, que eu já disse também isso. Ele não fez. Ele assinou na qualidade de governador do Estado para cumprir a institucionalidade do Estado. Os homens mandaram aquele pacote de Recife para cá, sabe? Né? E ele engoliu. E a Luísa, né? Entendeu? Aí então, quando termina o relatório, ele, na qualidade do homem que representava, que envergava a institucionalidade do Estado, assinou. Mas eu não aceito a tese de que a Luísa foi insinuar algum depoimento de Aldo Breno no 16 em canto nenhum, essa coisa toda. Mas se bem que aquilo interessava a ele, porque no momento que ele acabasse a liderança do pessoal tipo de Djalma, ele virava o comando. Foi o que aconteceu. E depois de 64 ele ficou sendo o chefão da cidade, né? De Natal, que não tem esses votos. Sim, mas como governador, porque Dinato perdeu a campanha, né? Aí ele ganhou a campanha, ele elegeu Valfredo Gugel, né? Não é isso? O Monsenhor Valfredo Gugel. Aí até o poder continua em mãos deles, né? Entendeu? Mas não quer dizer que a Luísa, eu não aceito. A Luísa era um sujeito de grandes qualidades, de grande natureza, assim. Aquele negócio dele, né, mudar o rumo do Rio Grande do Norte, essa coisa toda, aquela era da natureza dele mesmo, sabe? Aquela campanha de cigano feiticeiro e tal, e coqueiro, mamoeiro e tal, sacou pela rua, tudo aquilo ali, a Luísa, vamos falar assim, copiou da campanha do capitão José da Penha, que era um angicano, né, um conterrâneo dele, essa coisa toda. E a Luísa, com 20 anos, escreveu aquele livro História de Angico, que é um dos melhores livros que o Rio Grande do Norte editou até hoje, sabe? Não sei, de grandes qualidades. Agora, a política daquela época tinha essas coisas, né? Era um momento. Né? Doutor Varela, por exemplo, não sei se você conheceu o doutor José Varela. O doutor Varela era um homem de grandes qualidades, honesto, correto, mas tinha uma coisa, sabe? Ele acreditava muito na capangagem, sabe? Então, quando ele era poder mesmo aqui no estado, que a coisa azedava num canto por aí afora, ele mandava um sujeito, um capanga, né, às vezes mais de um, para assombrar as bases. É como mandou lá para Macau. Tinha um tal de Lolô, um sargento Lolô aqui. O que é ligado ao assassinato do pai do Faustino, né, Lolô? Exato. E de vários crimes. Ele era chefe de uma equipe que... É um sindicato, né? Ele me recebeu muito bem no primeiro distrito, quando a Polícia Federal veio me buscar. Era um homem, parecia um manso, mas um perigo. Porque o pistoleiro é assim. Me deu comida, me mandou buscar lençol em casa. Entendeu? Mas tem esse traço de aluguel. Quando vai fazer o negócio... Era um momento, era de aluguel. Mandava só, faça isso. Pronto. Pois bem, ordem dada é ordem cumprida. pois bem, doutor Varela saiu dos cuidados dele e mandou o sargento Lolô para o quartel de polícia em Macau. Para quê? Para assombrar a gente, para assombrar Venâncio. Foi um protegido do governo. Venâncio, que era um homem de luta, um desassombrado, essa coisa toda, e assim... Como também um protegido foi o pai de Felito Rodrigues, o coronel João Felito. É quem arquitetava os crimes naquela época. Era um momento no Estado que vivia. É momento, exatamente, isso aí. Capangagem. Capangagem. Agora, vocês saindo lá de Fernando Noronha, aí vem para Natal. Volta para Natal. Bem para Natal. Aí continua preso. Aí a gente chega em Natal, chega no aeroporto Augusto Severo, já tinha um pilotão esperando a gente. Quando chegou no Recife, tinha um pilotão de 48 anos esperando a gente, comandado por um capitão. Já era o escurecer. Aí, capitão, senhores, Luiz Inácio Maranhão Filho, Floriano Bezerra de Araújo, senhor, subi nesse carro aí, um carrão grande.
Aí Luiz olhou para mim assim, eu digo, Luiz, diga aí qualquer coisa, senão eu vou ter que dizer. Aí ele disse, capitão, nós estamos chegando aqui soltos por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. E já tem um comando militar aqui para levar a gente preso de novo? Mesmo assim, sabe? Ele disse, infelizmente eu recebi ordem superior né, para levá-los para o quarto exército e não vou discutir, suba no... Aí eu digo, vamos subir, Luiz. Subimos. Como chegamos lá, já era noite. Não sei nem qual foi o quartel. Um fala que foi no 14RI, outro fala não sei lá. Não sei quem. O tal do Forte do Brum, né? Quartel das 5 pontas, né? Mas era um quartel velho, sabe? Era um quartel velho que eu vou dizer a você. O que eles fizeram com a gente, comigo e Luiz Maranhão, não está no gibi. Eles botaram a minha Luiz Maranhão numa cela de 2 por 1. 2 por 1. Entrou um, quando sentou, ele botou o outro. Aí mandou que ele sentasse. Tinha assim uma espécie de um banquinho aqui e outro aqui. Então a gente ficava com os joelhos contíguos assim, batendo no outro ali. Nós passamos a noite toda ali, sentados, de joelhos colados. Mas o pior não é nada. É que essa cela estava contaminada, superpovoada de percevejo. É um animal hematófago terrível, sabe? Então foi o maior suplício que eu passei na minha vida, eu e Luiz Maranhão. Talvez até pior do que o que a gente passou no 16 aí, Luiz também no RO, como é que vai? Foi essa noite, como se diz, sugado pelos percevejos. E aquela imundície que estava ali, não era só daquela cela, não, porque a cela era pequena demais. Sabe? Não era só daquela cela, aquilo ali foi juntado daqueles quartéis, né? Mandaram a equipe, né? Pegar, perceber e jogar ali. Não era normal ter... Não era normal, não era possível. Sabe? Foi uma coisa que me deixou um bocado de tempo sonhando coisas absurdas. Foi essa surra de perceber no Recife. Que era já para vocês já estarem soltos por causa do habeas corpus. Aí o povo não entende, fora assim, etc. Né? Não sabe o que é passar a noite no suplício daquele. Se aquilo é ou não é tortura. É das piores que pode acontecer. Sabe? Aí passaram quanto tempo nesse... Foi uma noite inteira, né? Chegamos lá às 18h30, por aí assim, né? Aí só 18 horas da manhã foi que na porta da cela abriram, tiraram a gente. Aí levaram para o aeroporto de novo. No aeroporto a gente não sabia, né? Viemos, né? Pegamos um avião, botaram a gente no avião, sacudou, e o avião sai e a gente não sabe. Luiz disse, e aí? Ele disse, se a gente não for para Fernando Noronha de novo, a gente vai, talvez para a Ilha das Cobras, né? Coisa semelhante, porque a gente não sabia para onde era que ia, né? Mas aí, quando, em determinado momento, ele passou a sentir que as praias de Natal, o forte do Rei Mago, a gente só ia ver o forte, sabe? Aí a gente se acalmou. Quando a gente chegou no aeroporto Augusto Severo, estava outro pilotão, comandado pelo coronel Mena Barreto. Moreno alto, magricelo, sujeito fino, sabe? Um trato de gentleman, como se diz, de gentil homem, né? Na expressão mais aportuguesada, sabe? Mena Barreto. Esse homem pediu tanta desculpa a gente, sabe? O senhor me desculpe, o senhor Floriano, o senhor Luiz Maranhão, o senhor me desculpe, eu estou aqui comandando esse pilotão, ordem superior, os senhores vão para Natal, vão ser levados para a DI-7 e lá os senhores chegando e vão demorar horas aí e vão ser soltos. Fiquem tranquilos que os senhores vão ser soltos. Logo. Aí ele falava assim de uma maneira que era só a gente chegar e ser solto. Que nada. Chegaram, jogaram a gente da DI-7 ali na Praça da de Albuquerque, sabe? Numa cela lá, sabe?
Só às 4h30 da tarde, 4h30 da tarde, mais ou menos, é que chega, depois é que eu tomei conhecimento que era o major, um que era ligado ao esporte aqui. Não, não era major, era, eu não sei muito, Veiga. Major Veiga, sabe? É, pintando bem, de cabelo quase carecas, calma assim, mas escuta aí. Aí chegou com o papel, sabe, com 3 linhas. Declaro que fui. Não, declaro que estou sendo liberado por habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Data e assinatura. Luiz assinou, tá, só quando eu peguei a minha assim, aí eu fugiu o sangue, sabe? Digo, isso é um absurdo. A justiça solta a gente e os senhores prendem de novo, massacram, pintam o certo com a gente a toda hora como querem. É, meu, para que eu disse isso? Ele disse, o major, que era calminho, sabe? Veiga? Major Veiga, sabe? Isso é por isso que as famílias dos senhores é que pagam o pato. Olha que tem uma coisa com a outra, sabe? Aí gritou pro cabo que estava assim, disse, cabo, abre esse portão aí, solta esses homens. Irritou o cabo. Aí, carro, aquela batidura, Niderol, parece que um bom dia cair. Abriu um portão grande lá e aí eu saí mais Luiz. Zonzo, sem saber. Luiz lutou comigo para ir para casa dele, né, para tomar um vinho e tal, essa coisa toda. Disse, não, Luiz, você vai para sua casa e vá mesmo. Era essa, depois que vocês foram soltos? Qual o mês? Era meio de outubro, né? Nós chegamos aqui, era 28 de outubro, né? 28, 29, né? Porque outubro, né? Aqui a gente chegou a 29, parece. Aí a partir daí vocês voltaram a ser presos? Ou ficou só respondendo o inquérito? Depois desse dia, depois vocês foram soltos, que você foi solto, aí como é que foi a tua vida? Sim, depois que ele foi solto aqui, daquela vez que ele veio de Fernando de Noronha. Sim. Foi solto lá do ID7. Você volta para Macau? Não, porque aí parece que não era outubro, porque era aí já. Eu sei que tem uma passagem aí que o menino, quando Tarcísio Leitão foi solto, já era novembro, né? 11 dias depois, né? Perto de dezembro já. Não, novembro. Quando Tarcísio foi solto era novembro, 11, né? 11 dias depois que a gente chegou de Fernando de Noronha, sabe? Aí eu fui para Macau. Até um compadre meu, o compadre Luiz de Brito, que era prefeito de Guamaré e era fiscal de rendas. Era meu compadre. Ele tomava lá a dona Raimunda também, sabe? Lá no Sim, Paulo, né? sim. Paulo. Quando eu cheguei lá, compadre Floriano, vou agora buscar um carro. Eu digo, não, deixa que eu vou. Não, eu vou buscar um carro agora. Foi me deixar em Macau. A minha mulher que ela estava aqui, sabe? Foi para Macau. Aí lá em Macau, conversei com o Francisco e tal. Aí ela disse, Floriano, vamos passar 30 dias lá em Paibino, que é o avô dela, morava em Mangue Seco. Légua e meia de Diogo Lopes pra dentro assim, sabe? Fica entre Guamaré e Diogo Lopes. Chama uma região lá que chama Mangue Seco. Aquelas dunas enormes, essa coisa toda, tem umas matas assim, né? E na base daquelas dunas ali, né? Tinha vários moradores, né? Que plantavam banana, plantavam batata e tal, essa coisa toda, certo, sabe? Então lá o pai dela tinha, o avô dela tinha um sítiozinho lá, chamava Sítio Vai Quem Quer. Vamos pra lá. Mas eu tinha, quando eu tinha que levar meus filhos, né? Levei a meninada toda. Aquelas dunas, aquelas areias, né? Todo dia. Os meninos, era a maravilha do mundo, aquele enrolar nas areias assim, sabe? Só que todo dia nós tínhamos que fazer uma cata acurada, com muito cuidado, muita cautela, para tirar a pulga de bicho dessas crianças.
Essas regiões em que nasce das crianças, tá certo? E os dedos ficavam pretos. Nessas dunas lá do sítio Vai Quem Quer. Essas coisas, sabe? Então, depois a gente vai tem um inferno, né? Mas finalmente a gente voltou a Macau. Meu amigo, com 30 dias que eu havia chegado em Macau, chegou uma volante militar de novo lá em Macau. Já está lá para dezembro. E quem foi dirigindo a volante foi me prender foi o Tenente Russo, o meu torturador. Né? Eu estava até no escritório do meu sogro, no escritório na casa de pessoas do meu sogro, quando ele chegou. Foi pegando um papel assim. Aí vem com aquela demagogia. Deputado Fernando Bezerra, infelizmente trago ordem de novo para levar o senhor para Natal. Eu olhei para ele e disse, ordem de novo? Preso de novo? Tenente. Se eu fui solto por ordem do Supremo Tribunal Federal, não vale mais nada, não. Não, isso é ordem superior, mas eu trago aqui uma citação para ler para o senhor. Aí levava um protocolo. Aí leu aquele protocolo citando a responsabilidade dele de me capturar, essa coisa. Capturar como que fosse um monstro, sabe? Aí levou para um jipe assim, estava ele e mais 3 soldados, sabe? Me botou no jipe. Aí quando foi botando no jipe, disse, falta o seu sogro também. Ele também vai. Eu, vixe Maria. Zé Ribeiro não tinha nada com ele. Zé Ribeiro era linha dura, Zé Ribeiro era dos homens, não era meu. Zé Ribeiro era meu sogro, queria bem a ele queria bem a mim. Nós não respeitávamos, mas ele nunca votou comigo, nunca me chamou para participar de um comício dele. Nem ele foi chamado por mim para participar de um comício meu. Faço para ele, desejo muita felicidade. Eu estou aqui ainda. Vem Zé Ribeiro também. Eu estou passando para você a sua lembrança. Aí me trouxe, a mim e a Zé Ribeiro. Né? Eu não estou ainda porque. Aí saiu, né? Nesse jipe. Um abraço. Uma gente, eu pensei que era só Aí aquela volante, né? Aí vai ter outro. Foi para a Fazenda Vajota, que é dos Honório da Silveira, sabe? Fica lá perto de Diogo Lopes e perto de Guamaré. Só ali na Vajota. Quando chegou lá na Vajota, eu digo, o que quer dizer isso? Aí ele foi assim, numa auréola de mato que tinha assim, disse, companhia, meu comando, aí começa a aparecer aqueles zunguinhos, aí vem as séries de Frankenstein de novo, sabe? Começa a aparecer aqueles zunguinhos de novo, sabe? Meu amigo, eram 3 caminhões grandes, cheios, né, para encher de... Eu vi aqueles caminhões, né, mas os caminhões vazios. Mas eram os soldados, estavam todos camuflados, dentro daqueles matos ali, encostados a cara da fazenda, que ficava bem pertinho da orelha do mato. Aí... O centro deu ordem para a companhia subir, sabe? E deu ordem para a gente subir, sabe? Diz, vocês descem desse aí, vai subir desse aí e tal, não sei o que, aí saiu com o comboio. Era 11 viaturas e 3 carros grandes. 11 viaturas e 3 carros grandes. Caminhão grande, né? Chamavam réu, tinha vários nomes. QT. Então tinha todos esses nomes. Aí nos levaram de novo para Macau. Aí já era meio-dia em ponto para cima da hora. Menino, a cidade estava sabendo. Eu não sei como é que a cidade já sabia que eles iam voltar para ali. Você veja só a articulação, né? A cidade estava sabendo porque quando nós chegamos lá, a cidade estava toda na saída da rua. Era um mundo de gente de Macau, mulheres, crianças, jovens, idosos, chorando, aquela menina, era uma coisa terrível. Pois eles fizeram que iam abastecer essas viaturas, né? E tocaram de retirar de novo, deram umas 2 voltas assim, sabe? Deixaram a cidade pavorosa, né? Terrorismo psicológico mesmo, terrorismo de Estado mesmo, sabe?
Aí se arrancaram com a gente. Aí vieram fazendo outras piruetas em João Câmara, em Jandaíra, e tá até chegar aqui. Aí passaram quando eu não sei bem, para o RO. Me jogaram numa cela no RO. Cela escura, como se diz no sertão, de meter dedo no olho, ou como breu, sabe? Passei 11 dias sem ver a luz do sol nessa cela. Sem poder me alimentar, que quando chegava a boia, que era feijão, arroz e charque gordurosa, já era aquele tablete, né? Aquelas rapadurinhas, né? A minha vesícula não funcionava. Já vinha arrasada do 16RI e tal. Lá em Noronha não, nós fomos bem tratados. Lá foi maravilhoso o trato em Fernando Noronha. Só peixe do bom. Do bom que posso imaginar no Oceano Atlântico, porque é lá perto de Fernando Noronha, sabe? E carne também bovina, né? Tinha um dia, parece ou dois, que tinha carne bovina também. Carne boa mesmo, bife muito bom mesmo, bem feito, bem trabalhado. Carne muito boa, de primeira. Negócio bacana, sabe? O coronel lá era a parada, viu? Pois bem, não mandou fuzilar não, porque não foi ordem, mas tinha... Lá no RO, tinha mais gente presa ou só você estava preso? Não, nessa época eu não sei se ainda Na tinha... volta. Nessa época eu não sei se ainda tinha mais gente presa lá não. Eu sei que passei 11 dias lá e Zé Ribeiro entrou numa outra cela, levaram para uma outra cela, mas Zé Ribeiro só passou 3 dias. Zé Ribeiro era deles. Quer dizer, do processo político, né? Da arena, nem tal, aquela coisa toda já. Pegaram Não, mas depois eu soube. Com 11 dias me tiraram para depoimento. Era o major José Francisco do Nascimento, nome dele, e o capitão Leite, que hoje me disseram que é general aposentado aqui em Natal. Esse é o perigoso. José Carlos Leite. Pronto. Que esse daí Chamava o capitão Leite, mas eu acho na que... época devia ser. É. Ele é um grande admirador de Pinochet. Só para Pois agora ele está admirando o Pinochet da vida lá, né? Nas comissões, né? Não está acontecendo na Argentina, né? Pois bem. E esse capitão Leite era brabo já? Não, era calma, mas ele quase não falava lá não. Agora o major é que tinha a palavra mesmo. Ele não tomava o espaço do major não. Meio camarão aí, né? Agora o major era calmo, tranquilo, tudo vinha, etc. Sabe? Quando terminou, o major disse: depoimento terminado, eu vou organizar aqui para o senhor assinar, está certo. Quando ele trouxe, o senhor dá licença, eu vou ler, né? Tá, pode ler. Estava ipsilito mesmo, sabe? Então eu assinei. Minha mulher estava comigo na hora, sabe? Porque ela, não sei, não estou bem lembrado, eu sei que deram um aviso a ela que eu ia sair naquela manhã e ela foi para lá, sabe? Aí... Ele estava te acusando de quê? Porque se não tem... Era aí, rapaz. Aí eu, quando eu assinei o documento, digo: major, eu estou precisando de um favor seu. O senhor me dizer a razão por quê, um motivo por que eu passei 11 dias preso no RO aqui, numa cela escura, sem ver a luz do dia, sem praticamente me alimentar, porque a minha vesícula não suporta a boia aqui do quartel. Isso aconteceu no 16 aí também do mesmo jeito. Solto pelo Supremo Tribunal Militar. Faz 30 dias que eu cheguei em Macau, fazia 30 dias que eu cheguei em Macau. Fui preso de novo, com 11 viaturas e 3 QTs grandes, major. E só olhar o seguinte, seu Floriano, o major, escuta o que eu vou dizer. Nós somos uma arma defensiva. E um tal de Severino Ramos, mesmo assim, e um tal de Severino Ramos, lá da sua região, denunciou aqui no quartel, veio aqui e denunciou para o comandante aí, o coronel, que o seu sogro tinha deixado o senhor
enterrar 2.000 armas de guerra lá na propriedade, lá na casa comercial dele em Diogo Lopes e uma parte na Vajota. Então nós tivemos que organizar aqui um comando militar que desse para fazer essa diligência e mandamos averiguar isso em Diogo Lopes e na Vajota. Você depois vai saber que lá na casa comercial do seu sogro ficou tudo quebrado lá de picareta. Ficou nada inteiro lá, procurando essas armas. Não se encontrou nada. E na Vajota também, naquelas vizinhanças ali da casa, da fazenda, também foi cavado tudo, essa coisa também não foi encontrado nada. E ninguém informou coisa diferente. Então, ainda bem, né, seu Floriano? Eu digo, ainda bem, mas eu passei 11 dias preso de novo, solto por o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é lamentável, né, Major? Mas tudo bem. Como é o nome desse Severino Ramos todo? Bom, é Severino Ramos. Eu acho que é Severino Ramos Rodrigues. É de Macau, ele? É de Macau. Ele morava entre a Ponta do Aterro, naquele tempo chamava, hoje é Macauzinho, é Salinópolis, e o Canto do Papagaio. Os pais dele moravam lá no Canto do Papagaio. Mas ele cresceu lá, essa coisa toda, né? Uma fazendazinha lá, um sítiozinho, né? Na beira da estrada. E logo em seguida tem um braço que vai para Guamaré e outro braço que vai para Diogo Lopes, para de Barreira Diogo Lopes. Mas qual era o interesse dele de fazer o que fez? A razão por quê? É que Severino era motorista. Comprou um caminhão a José Ribeiro da Costa, meu sogro. Caminhão misto. E comprou para pagar em 10 prestações, né? Mês a mês. E foi comprando e foi saindo de perto de Zé Ribeiro. E deu a sexta prestação, Zé Ribeiro não sabia nem para onde é que esse homem andava. Ninguém dava notícia. Zé Ribeiro era dos homens, como eu dizia, veio aqui a Natal e teve um entendimento com a Polícia Federal aí, sabe? E a Polícia Federal deu um salvo-conduto, uma carta salvo-conduto, para ele ir ao Piauí, sabe? Parece que foi a Polícia Federal mesmo que teve uma informação. Desculpa aí que eu estou com uma rinite alérgica e está atuando. Dá licença tomar água aqui? Mas sim. Você é tão cavalheiro que vai também fazer aí para dizer que não é só eu, não, né? Não, não bota mais não, obrigado. Roberto. Tá com você também. Sim. Aí Zé Ribeiro pega essa carta da Polícia Federal e vai ao Piauí, de acordo com a orientação da polícia. E chegou lá e encontrou Severino com o caminhão. E a carta dava ordens daqui, e se precisasse, né, ligar lá com a Polícia Federal do Piauí, para Zé Ribeiro apreender o caminhão, né? Desde que ele não tivesse o pagamento para fazer ali na hora, né? Zé Ribeiro apreendesse o caminhão. E podia trazer o caminhão para Macau, que era dele. E assim aconteceu. Sabe? E eu nem sabia desse fato. Retaliação, né? Foi. Pois é, um fato com. Molecagem. Né, um fato com Zé Ribeiro, né? Aí sacrificaram o homem, que ele nunca tinha ido preso. Sujo, né? A mulher de Zé Ribeiro, Dalva Ribeiro, ainda hoje não gosta de mim, porque ela é muito besta, muito cheia de coisas, né? Hoje ela viu, o Zé Ribeiro já morreu. Mas ela ficou pelas alturas que bem dizia, né? Bem dizia Zé Ribeiro que não quisesse negócio com esse coisa comunista. Sabia que ia custar a ele isso e tal, não sei o que, essa coisa toda, tá? Entendeu? Eu, inocente. Tinha nada com o que o Zé Ribeiro fez no negócio com A com B, e esse A ou B
foi denunciar Zé Ribeiro e porque sabia que a minha situação era difícil, né? Vai e vincula Zé Ribeiro ao, né? Não é isso? O Severino Ramos entrou na jogada só para complicar a história. Pois é, olha, agora como você diz, a minha história de vida dentro daquele contexto de 64 é um negócio sério. E quando voltou para Macau, aí todo mundo, muita gente já Não, lá em Macau, meu amigo, ainda hoje, aquela gente tida como elite, tida como, né, aqueles que pertencem ao Lions Club, que pertencem a Rotary, não é Rotary, lá não tem Rotary. Teve uma, mas desapareceu logo. O bode cheiroso, como é o nome? Maçonaria. Você sabe que passou um milênio, né, a igreja com armas em cima. Mas depois abriu as comportas, aí ficaram mais ou menos, se entendem. Mas mesmo assim, ainda tem padre velho por aí afora que não quer negócio com maçom, não. Sabe? Mas aquela gente que pertence lá em Macau, que faz parte do Lions Club, é a mesma gente que faz a maçonaria. Então, meu amigo, aquela gente ali, as famílias. Então, quem é aquela gente? É a hegemonia local. São os esposos das professoras, né? Os pais das filhas que são professores nos colégios, e tal. Então, meus filhos, né, não podiam estudar. Hoje se fala em bullying, não sei o que e tal, não sei o que. Com meus filhos eram muito pior. Eu fui obrigado a... né, eu já negociava com a drogaria Bom Jesus, etc. E fui obrigado a trazer meus filhos antes de tempo aqui para Natal. Ainda hoje, aqui, ali, lá, sabe o que é família, né? Reclamação, que eu fui meio ausente e tal, não sei o quê. Eu não fui ausente, vocês não viveram o meu tempo, né? Eu fiz o que foi possível. Então, mandei que vocês viessem para Natal, minha esposa, né, providenciou, né, e veio todo mundo estudar em Natal, uns vinham em seguida, né, aquele que ia terminando, né, o fundamental, qualquer vai. Teve gente que chegou aqui antes de terminar o fundamental, ainda hoje eu tenho uma filha que não tem o fundamental completo por causa disso, Sama Ribeiro, sabe? Essa menina, ela é meio esquizofrênica, tem qualquer coisa, sabe? Mas é uma inteligência, sabe? É uma pena, sabe? Ficou... Aí a minha mulher trouxe, na última hora, por assim dizer, finalmente trouxe ela para ir. E botamos ela naquele colégio que tinha ali perto da escola... Aquela escola de arte doméstica. A escola doméstica. Tem um colégio ali. Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Aí a menina, quando souberam que era filha diferente, começaram a maltratar a menina. Né? A menina já veio, né, problema qualquer coisa, sabe? Digo, não, tira esse Sama de lá. Eu não quero brigar com essa gente. Não tenho condição para isso. Aí mandei Francisco acertar uma outra porta. Aí Francisco encontrou a esposa de seu Godeiro, um que era vereador, Luiz Godeiro, Antônio Godeiro. Edilson Godeiro. A esposa daquele homem é uma maravilha de mulher. Se ainda vive, se já morreu, que Deus a tenha. E se é viva ainda, tem meus louvores. Tratou a minha filha com a maior dignidade do mundo. Agora minha filha não se adorou mais, sabe? Pai, eu não quero mais, eu não posso, não quero mais. Aí a menina começou a ficar fora de tempo, sabe? Pois minha mulher chegou a pegar essa menina e saiu daqui com ela, como se nas costas, por assim dizer. Foi por São Paulo, de São Paulo para o Rio, para Saquatão, para poder chegar lá em Minas Gerais, na cidade do Boi Gordo, como é que é aquela cidade do Boi Zebu, onde morava Chico Xavier. Uberaba. Foi parar em Uberaba com essa menina, sabe? Passou lá 2 semanas com essa menina e foi submetida. Aí vem aquele negócio, não sei o que, porque a menina tá não sei o que, tem predisposição para não sei o que, mas aqui não tem cura para ela não, mas volta lá para o Rio Grande do Norte
e ela precisa ir para os centros espíritas, mas pode ir em qualquer centro e vai fazer algum tratamento, e nada. Eu aqui de Macau fiquei, né, escrevendo quase toda semana uma carta para minha filha Sama, tá, essa coisa toda, dentro dos meus conhecimentos, passando até mesmo pelas religiões, né, e pela história, e tudo, enfim, etc., né, pela doutrina kardecista, e tudo, enfim, etc. E finalmente a menina foi desanuviando, tá, essa coisa toda, e chegou até a se casar, sabe? Teve o primeiro casamento, mas já não deu bem certo. Aí teve uma segunda aproximação, não deu bem certo. Teve uma outra terceira, não deu bem certo. E hoje a menina assim, né? Eu é que a tenho, né? Perto de mim, eu repasso um salário mínimo para ela. Tem mais uma filhinha também desse último marido, enfim. E eu sei que eu repasso para ela quase um terço do meu salário, sabe? É a média de... o salário mínimo, aí vem mais problema dos colégios e tal, da menina e tal, dá mais de R$ 1.000, entendeu? Mora numa casa nossa, que a gente comprou, eu mandei de Macau, o Francisco comprou uma casinha para ela aí, né? Mora em Natal, Mora em Natal. A casa nós demos a ela, dissemos que era dela, que é dela, mas nós não podemos passar porque o cara que ela se juntou com ele fez o maior sofrimento com ela. Passou 11 anos massacrando, fazendo tudo aquilo que você possa imaginar que um sujeito possa fazer com a filha de um cidadão, sabe? Agora, Floriano, me diga uma coisa. Quando você voltou para Macau, as pessoas mudaram muito o comportamento em relação a você ou não? Porque muita gente reclama disso, né, Meli? Quando volta, as pessoas... Um certo medo, né? Um certo medo de... Porque o crime era muito pesado. Bom, eu mostro a você o grande exemplo. Eu fui candidato, morando em Macau, a deputado estadual 3 vezes, fui candidato a prefeito 2 vezes e não consegui voto para me eleger. Por último, eu digo, eu quero fazer o último teste, eu sei que não vou me eleger, mas eu quero fazer. Vou ser candidato a vereador, tive 160 votos. Qualquer cafajeste daqueles de lá, sabe? Tenho 400, 500, 600 votos, 50. Olha, mesmo. O que significa isso? Ódio político. Destilado pelas instituições, os colégios, igrejas, sem distinção. Sistematicamente. Né? Sistematicamente. É por isso que eu não acredito. A minha fé é científica, sabe? Deixa pra lá. Entendeu? Eu não vou mudar o mundo, agora também ninguém vai me obrigar a ser o que eu não sou, né? Eu não acredito nessas coisas, não acredito por isso, porque a gente podia acreditar, né? Mas você percorre a história, aí encontra isso, encontra aquilo, encontra isso, encontra aquilo, encontra isso, encontra aquilo, aí vem barrar numa vida curta, desde que eu estou com 85 anos, mas para uma vida histórica é nada, né? E já passei por tudo isso, de decepção, de amarguras, né? Não tem desse negócio, não. Agora, eu sou um sujeito civilizado. Sou um sujeito civilizado, eu respeito as religiões. Ninguém nunca, nem em sonho, me ouviu fazer qualquer afronta a qualquer religião. E a qualquer religioso. Agora, eu não poupo qualquer religioso, sendo qualquer religião, que venha procurar me aterrar, sabe? Porque eu tenho um mundo de argumentos para não aceitar o que ele queira fazer comigo. Tá? Aí. Me diga uma coisa, Floriano, nesses contatos que você teve com o Luiz, vocês chegaram a conversar, digamos, sobre o que aconteceu com ele na base aérea em 52? Ele chegou a relatar, a falar alguma coisa, porque ele foi massacrado em 52. Foi torturado lá. Ele chegou a falar isso para esse coletivo que vocês estavam, tanto em Fernando Noronha, quanto no RO, e quanto aqui no 16? Foi torturado também. Ele chegou a falar isso para vocês? O que é que ele dizia? Ele dizia que, né, tiveram que massacrar lá ele, o colega do doutor Piano, essa coisa toda, etc, né? Aquela coisa toda. Em 47 foi outro absurdo, né? Já tinha acontecido em 52 e veio em 47, né, que eu era soldado do tiro de guerra dos 42, meu número é 19, né?
E dei guarda a Luiz Maranhão e Vulpiano Cavalcanti lá no quartel durante 3 dias. Que ano isso? Fui numa comissão prender Luiz e Vulpiano. O sargento Edivar me destacou, né? A mim, a Neuto Paulino de Souza, que era cartorário lá em Macau, mas na época era gerente de reciclagem. Esse sargento era doente por grandeza, por elite. Sabe? O maior prazer do mundo dele era dizer que era primo de João Melo. Sargento Edivar Melo, né? Era de Mossoró, mas dizia que é porque de Mossoró, o Panema, que os Melo eram de Upanema, a família, os troncos. Pois bem. Aí. Aquela gente todinha assim, rapaz. Foi uma coisa triste. E basta dizer que os tempos foram passando. Vou citar o último exemplo. Está no meu livro de memória. Foi por isso que eu não deixei de fazer o livro. Pode olhar. Quando você for pegar meu livro, você vai ver que Floriano é um sujeito que aprendeu a defender os grandes postulados da verdade e da justiça. Dessa verdade e da justiça que o homem, que a humanidade possa dizer que existe. Que até isso em filosofia não existe, né? Nem verdade, nem justiça. A verdade a gente procura e não encontra. A justiça a gente procura e não encontra. Mas a gente vai caminhando, né? Aí... No meu livro, em 93, meu amigo, 1993, o Instituto tinha tomado a sede do nosso sindicato através de uma ação no judiciário, né? Porque os dirigentes lá, que os militares botaram lá, os seus prepostos, né? Essa coisa toda, foram corrompendo, comendo os dinheiros do sindicato, de modo geral, papapá. Chegaram lá adiante, acharam um pouco. O patronato deu um golpe e obrigou a eles fazerem as transações para se evitar de pagar a previdência. Ó. Aí botou nos contratos coletivos, o patronato salineiro, o presidente lá assinou o contrato coletivo, determinando que as contribuições previdenciárias eram por intermédio do sindicato. Como que os trabalhadores fossem associados, fossem funcionários da indústria salineira, uma coisa assim, aparentando, né? Não é claro que não, mas aparentando. Aí o que foi que aconteceu? Esses mandatários do sindicato, além de comer o dinheiro da classe, os milhões que eu deixei e os milhões que eles arrecadaram até 76, eu fui preso no dia 15 de abril de 1964. Em 1976, de 64 a 76, minha classe, a categoria profissional dos trabalhadores em Salinas, ainda canalizou milhões para a sua entidade de classe, para o SESC, etc. Eles foram comendo tudo. Diminuíram os serviços sociais, era só para dizer, e acharam um pouco e pegaram as contribuições que as empresas deram esse golpe, e eles eram responsáveis pelo recolhimento das contribuições. Você imagina só? Pois eles pegaram essas contribuições e comeram também. Aí o Instituto, né, foi à justiça, reclamou, e mas não tinham nada para pagar. O Instituto, a justiça, que é o que eu acabei de falar, não é justiça. Preste bem atenção, o que eu acabei de falar, e vem um argumento. A gente fala em justiça, mas não existe. Mas aí a justiça, que é a justiça dessas instituições que estão aí, pois bem, tomou a sede do sindicato. Me diga uma coisa, aquele juiz que determinou aquilo não sabia que aquele patrimônio não era de ninguém, era dos trabalhadores de Salinas? Não sabia. Que deu sentido social da doutrina. Onde é que ela anda? Pois bem, tomaram a sede social do sindicato. Ainda passou o tempo lá, a sede levantada apenas lá, né? Os grilhentando e cantando dentro, por assim dizer, de maneira de falar. Depois acharam um pouco
inventar de fazer uma sede para o IAP, para o Instituto lá em Macau, o INSS. Mas não era o caso. Eu vou mostrar aqui a vocês que não era o caso, porque lá de frente do Sindicato dos Marítimos, na Benjamin Constant, tem um prédio muito importante do INSS. Na época que eles fizeram isso, tem um prédio muito importante, sabe? Que na época ainda estava obsoleto lá, vamos dizer, dependências lá, não precisava de fazer um negócio daquele. Pois bem, demoliram a sede do sindicato, botaram por terra a sede do sindicato, e na hora que foram tirar os bagulhos, sabe, que foi quebrar as últimas paredes dessa coisa toda, 2 elementos lá que foram dedos duros do movimento lá, né, que era um funcionário do INSS lá, acharam um pouco e quebraram de marreta, marreta grande, quebraram de marreta a placa comemorativa da inauguração da sede do sindicato, que foi construída com sangue, suor e lágrimas dos trabalhadores e a administração do meu pai. E mão de obra de quem? De Luiz Jeremias e João Batista da Costa, que eram companheiros das lutas lá. Entendeu? Em 1993, meu amigo, você preste atenção, 93, o ônibus ainda estava aflorando assim, continua. Quando eu disse a você, um dia desses lá, parece que foi nos Direitos Humanos, lá numa reunião lá, era eu, você, Meri e o companheiro Toninho Capistrano, parece, por aí, sobre esse negócio dessa comissão, né? Você falou que tem que descer aos municípios, tá, não sei o quê. Eu falei, olha, eu quero logo dizer a você o seguinte, vocês têm que pensar que fazer essa comissão chegar lá por intermédio da hegemonia. Porque se não for pela hegemonia, se for por intermédio de companheiro que está aqui hoje, depondo, porque passou por esse fuso, toda, não vai nunca. Porque se chegar lá em Macau, por intermédio de Floriano, direto assim, sabe? Ninguém vai lá para entrar na comissão dessa, porque fica todo mundo pensando, dizendo uns para os outros, que é para entrar no comunismo. Entendeu? Não foi isso que eu disse a vocês lá? Não foi? Agora, se vocês organizassem a comissão da institucionalidade e fosse para marcar e precisar, eu ia com o maior prazer e faria discurso lá e tal. Entendeu? Porque na minha língua ninguém pegou até hoje, né? Nem vai pegar. Mas, Floriano, assim, já quase que nos finalmente, né? Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Né? Pode dizer, companheiro. Viveu a pena lutar? Viver ou viver? Viver, valeu, quer dizer, valeu a pena lutar? Valeu a pena lutar. Tudo que eu fiz nas lutas sociais, eu fiz com orgulho de cidadania. E esse orgulho de cidadania continua. Talvez mais veemente do que naquelas épocas, naqueles dias, naqueles tempos. Não encontro motivo para ser diferente. Eu vejo o meu país pior do que estava naquele tempo. Ninguém se iluda. Ninguém se iluda. Está aí o nosso PIB agora, né? Como é que chamam, né? Do nosso PIB, a questão dos saldos de balanço de contas da República, né? 0,09, meu amigo. Com essa economia caindo os pedaços do capitalismo lá no mundo, né? Exterior, no mundo ocidental, né? Nos Estados Unidos e tudo, enfim, etc. A gente num carro desse. Por quê? Porque todos os dinheiros do labor intenso enorme do nosso povo, né? Porque tem gente até que aqui, ali, lá, quando a gente não tem o que dizer, dizem que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro tem sangue de índio, não sei o que, nada disso. Nós somos um povo trabalhador, um povo que trabalhou como escravo a vida toda, né, hoje, sabe? Aí, todo esse esforço do trabalho do brasileiro é canalizado para a economia privada, sabe? Como? A banqueirada, que é
a banqueirada é a dona do agronegócio. O agronegócio é dono da banqueirada. Então, junta essas duas hidras, sabe? Essas duas hidras, entendeu? A história geral, os gregos falavam em hidra de Lerna. Essas duas hidras. A banqueirada, o agronegócio, e certos industriais que não são problema da banqueirada e não são problema do agronegócio, mas que estão dentro do mesmo trilho, do mesmo carro, sabe? Absorve toda essa riqueza. Como? Vocês podem acompanhar a questão da economia nacional. Todo ano, o presidente da República, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja Dilma, qualquer um, tem que transferir um mundo de dinheiro, chamado dólares. É em dólar, não é reais não. Sabe? Entendeu? Através do Banco Central, sabe? Para pagar a essa gente. Você vê, eles exportam a soja, né? Exportam o frango e pá, né? Finalmente a nossa produção em grande parte vai para o exterior, né? Então aquelas divisas, né? Entendeu? Vão juntando. Aí vai pro bolso de fulano do dono do latifúndio lá, que é o dono daquele negócio, né? daquela produção de soja, vai sim, mas vai de uma maneira diferente como o brasileiro no conjunto pensa no grosso, sabe? Vai transferido como saldo de balanço. A República transfere através do Banco Central nunca menos de 280, 300 milhões de dólares por ano para essa gente, sabe? Aquele é o dinheiro que era do nosso povo. Aquele era o dinheiro que para o país fazer investimento e desenvolver. O povo brasileiro não precisa desses latifundiários que estão à frente do agronegócio, né? Não precisa dos banqueiros. Nunca precisou. Mas são comandados, dirigidos e extorquidos por eles. Assaltados por eles. Hoje você não vai mais falar em latifundiário, né? Grandes proprietários, não vai falar. Justo, ninguém fala mais nisso. Não há carência. Não há carência. Sabe? Então vem a nossa presidente Dilma com a maior boa vontade do mundo. A gente sente. E eu sei que ela vive angustiada. Ela vive angustiada. Não tenho dúvida. Sabe? Ela leva o governo dentro da ótica que Fernando Henrique começou de uma maneira. Porque Fernando Henrique foi absurdo. Fernando Henrique não teve limites. Entregou o nosso patrimônio, né? Basta dizer que os militares deixaram nessa economia estatizada na ordem de 70%. O que havia de riqueza no Brasil, os militares deixaram estatizado. Fernando Henrique pegou e entregou tudo de graça às multinacionais. Olha o Canorte aí. Eu, você, ninguém aqui sabe quanto foi transferido para contas dele pelo exterior e pelos Estados Unidos, pelo inferno por onde ele anda, bancando aí patriota com o que fala. Sabe? Aí vem Lula, aquele jeito, sabe, essa coisa toda, né? Mas Lula não trazia a grande missão de revolucionar. Lula não trazia a grande missão de libertar o povo brasileiro. Porque se tivesse trazido, tinha feito. Tinha feito como? Na hora que assumiu o governo, no primeiro momento que assumiu o primeiro governo, já dava as grandes cajadadas que era preciso dar. Quando eu fui receber meu título de cidadania na Câmara Municipal, você pode olhar que a minha palavra ali, o meu discurso, que não tem o nome de discurso, tem nome um nome que sempre eu dou e quando eu vou falar eu me esqueço, tá? Pois bem, logo ali, você veja que o que eu estou dizendo aqui eu já disse ali. Não pode mudar nada. Pelo contrário, tem que acrescentar muita coisa. Sabe? Então, a ótica do processo mudou totalmente a partir de Fernando Henrique, né? Mudou totalmente. O modelo econômico
é o que era e cada dia mais se aprofunda nas grandes raízes, na economia do desenvolvimento nacional. O país se desenvolve, sim. Mas que adianta esse desenvolvimento se o país vive, como se diz, aos tombaléus, e se o povo vive daquele jeito? Estou aí dizendo que agora mesmo, vamos dizer assim, cada ano, mas vamos falar agora no ano findo, 2.600.000 cidadãos passaram para a classe média. Aí outra informação diz que a classe média comprou no exterior 22 bilhões de dólares para o país pagar. Foi essa gente que tiraram da miséria com 70 reais por mês? Meu amigo, não é possível. Isso é uma chincalha que não tem limites. Não pode entrar na cabeça da gente. Sabe? Para quem tem uma noção de economia, de modelo econômico e tal, essa coisa toda, noção marxista de um lado, noção capitalista de outro, essa coisa toda, faz os confrontos, isso aí não é possível. Não é possível. Não é Bolsa Família, não é 70% nessa coisa toda, não é carinhoso, não sei o que e tal, não sei o que vai resolver o problema do povo brasileiro. De maneira alguma. Isso é apenas por alguns dias. Isso é um processo de engodo. É uma esmola política para manter justamente aquela grande raiz do voto eleitoral. Facilita o voto eleitoral? Facilita. Você pode descer, vamos dizer, nos campos brasileiros de modo geral, e fala de Lula, o povo não aguenta falar. Não, mas foi ele que me deu uma esmola. Eu é que tenho por mês, compro meu feijão, compro não sei o que. Diariamente eu ouvi isso. Entendeu? Mas aquele povo vai sair daquela miséria? Está saindo da miséria? Não tá, não vai sair. A gente deve pensar. Eu penso num país de igualdade, um país de equilíbrios, com uma classe, um povo trabalhando para si, né, viver fraternamente e crescendo em todos os sentidos que se possa imaginar do crescimento humano. Né? Olha, vocês sabem que, por exemplo, a tecnologia. O capitalismo fala, não, mas o capitalismo é tecnologia. Bom, enquanto ele faz a tecnologia para explorar o cidadão, tudo bem. Quem é que não sabe que todo nosso estudante da USP e de outras grandes universidades brasileiras, né, quando estão começando uma pesquisa que chega lá num determinado momento, que ele compreende, que descobriu o caminho de de um ponto que vai realmente fortalecer a economia do Brasil, vai botar o país para frente e sai para essa coisa toda, mas aí encontra uma maneira, a partir dos reitores, lá nos altos, uma maneira que bota ele para ir estudar nos Estados Unidos, fazer um curso na Harvard, essa coisa toda, e sai por aí, na Inglaterra, essa coisa toda. E lá o sujeito vai fazer quando começa a fazer essa coisa toda, quando chega lá num certo ponto, então aquelas autoridades capitalistas conhecem a capacidade do elemento, a capacidade científica do elemento, essa coisa toda, né? O trabalho daquele elemento, aí bota um cerco assim e põe um mubu de dólar na boca dele, enriquece o homem, sabe? E registra uma patente como sendo nos Estados Unidos. Nas costas dele. Registra a patente. Sabe? E nós não temos a nossa tecnologia por isso. Que todo cidadão brasileiro que estuda nas nossas universidades, que está começando a descobrir qualquer coisa, vai parar nos Estados Unidos, vai parar na Inglaterra, vai parar na Bélgica, vai parar na França, sabe? E lá eles dão um jeito na patente. Tem uma Embrapa aqui, nosso país, essa grande empresa de pesquisa, agropecuária, etc. Menino, o país gasta um mundo de dinheiro com aquela organização. Quem é a Embrapa? É uma multa, é uma estatal. É estatal, sim. Para quem é que ela trabalha? É estatal para o Brasil. Não, não é para o Brasil. Não é para o Brasil. Todo elemento, toda de grande descoberta, aquela que vai render milhões dali para frente,
Eles dão um jeito, chega lá nos Estados Unidos e eles patenteiam. E então o nosso aqui já era. Entendeu? Então, desse jeito não vai, não é possível. Agora, se o país é dos brasileiros para os brasileiros mesmo, na expressão marxista, né? Então a tecnologia que vai sendo descoberta é para os brasileiros, esse país se agigantaria, como a China está agigantada aí, está dando o que fazer no mundo. O que fazer porque eles não querem ter concorrentes, né? Não querem ter concorrente, então o grande povo chinês, né? Soube descobrir o seu caminho, o seu futuro em 49, tá, essa coisa toda, fez a grande revolução e tal, essa coisa toda, e de lá para cá, quando eles não têm o que dizer nada, dizem todo dia, a mídia capitalista prega que a China não é comunista. Que a China não é comunista, a China é capitalismo, a China está dentro do, como é que eles chamam? Economia de mercado. Me diga uma coisa, será que ainda é possível alguém que tem um condenado ao curso médio? Será que ainda é possível que tenha alguém que tenha o menos curso médio, que possa entender que um país pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser o que for, pode viver só com a sua economia, só com o que produz ali e viver daquilo ali? Não existe isso. Não existe isso. Os Estados Unidos, o que compra, o que vai essa coisa toda, se tiver capacidade de exportar, né, exporta para o mundo. Todo mundo sabe que a União Soviética bateu os Estados Unidos em todos os outros campos, menos no grão. Quer saber por quê? Porque a União Soviética descobriu que não era o caminho para debater com os Estados Unidos, sabe? O caminho não era aquele. Então o grão ela podia ficar maior, realmente. A União Soviética, quando em 89 caiu, né, o regime lá, conforme diz, essa coisa toda, estava com 460 milhões de toneladas de grãos, né? Enquanto que os Estados Unidos já estavam com quase 700 milhões. Por que os Estados Unidos estavam com quase 700 milhões aí, já aquele mundão de coisa? Porque os Estados Unidos tomou conta do continente latino-americano e do continente afroasiático, né? Periferias, né? Então submeteu esses povos a comprar, né? Entendeu? Comprar os seus grãos, de modo geral, o país não saía do canto, e está vivendo. Fizeram em 64, por quê? Foi que apresentaram para o povo brasileiro fora. Fizeram em todo mundo.